Agora sim, pessoal, me desculpem. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Abracan. Aqueles que não me conhecem ainda, sou Amanda Graminha, coordenadora da área de cursos e palestras. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Gostaria de agradecer em nome da nossa diretoria, pela presença de todos, estimados associados, nossos amigos de mercado e mais uma jornada de conhecimento. Gostaria também de deixar aqui algumas orientações a vocês antes de introduzirmos o nosso palestrante. Nosso palestrante já sinalizou que a apresentação poderá ser compartilhada, vocês receberão um e-mail no pós-evento durante a semana com a apresentação dele, tá bom? Caso tenham dúvidas, utilizem o recurso do Q&A. Nós teremos aqui o nosso embaixador da semana, que também assumirá o papel de moderador para ajudá-los na elucidação dessas dúvidas. Então, pessoal, vamos lá. E o webinar de hoje, meios de pagamento, o mercado. Primeiro dia do ciclo de palestras Abracan no tema de meios de pagamentos. Temos aqui como embaixador da semana Luiz Eduardo Citro, ele que é diretor da LEC Benchmark Consultoria e membro da diretoria da Abracan. Citro, estamos muito contentes com o resultado dessa semana, idealizada com todo o seu apoio. Muito obrigada por estar conosco e contribuir nessa jornada tão importante de levarmos conhecimento para o nosso mercado. Receba nossos agradecimentos. Eu passo a palavra a você a partir de então para falar um pouquinho mais dessa semana e introduzir também o nosso convidado de hoje. É com você, Citro. Obrigado, Amanda. Nós vamos estar abrindo, hoje um novo ciclo da Abracan, trazendo também as empresas de meios de pagamento. Todos sabem que essa jornada de meios de pagamento ela está em ebulição no Brasil. Estamos numa fase de transformação muito grande e nós não podíamos começar esse ciclo da semana de meios de pagamento da melhor forma do que trazendo nada mais do que uma referência no mercado de meio de pagamento, que é o Bonerges Ramos Freire. O Bonerges ele tem focada em varejo financeiro. Ele é presidente da Bonerges e Companhia, consultoria em varejo financeiro desde 2001. Ele possui mais de 200 projetos desenvolvidos na área. Anteriormente, ele foi por 20 anos executivo desse setor, foi presidente da Visa, foi diretor da Card System, diretor da Credicar, foi fundador e presidente do grupo setorial de pré-pagos, graduou-se e cursou mestrado em economia pela Universidade de São Paulo, pós-graduado em administração de empresa pela ESSEC, Escola Superior de Ciências Econômicas Comerciais de Paris, na França, e na FGV. Também atuou como professor em cursos de formação executiva, especialização, MBAs e como conselheiro independente da Smiles. Então, o Bonerges ele é muito, mas muito conhecido. É uma pessoa, que vocês vão ver, maravilhosa de falar, um conhecimento incrível. Eu vou passar a palavra a ele e espero que vocês aproveitem muito, muito esse webinar, com a presença aí e com a interlocução do Bonerges. Bonerges, por favor, agora a sala é sua. Muito obrigado pela apresentação e pelo aceite aí de participar dessa semana da Abracan. Eu que agradeço, Citro, Amanda, a Abracan, a todos vocês que estão nesse nosso webinar, quer dizer, que começa aqui a semana de meios de pagamento. É um prazer compartilhar com vocês algumas ideias, algumas visões, alguns conhecimentos que a gente tem nesse mundo de meios de pagamento e colocar isso também dentro de um contexto maior de serviços financeiros, trazer eventualmente algum ponto de contato com a atividade de vocês, atividade de câmbio, atividade internacional, serviços financeiros ligados a atividades internacionais. Mas, enfim, eu queria também que a gente fizesse aqui um bate-papo, que a gente fizesse aqui uma troca de ideias e que vocês, a qualquer momento que tenham alguma questão, algum comentário,
tem algum ponto para comentar, para perguntar, para acrescentar, por favor, interrompam, enfim, sinalizem, entrem ou mandem aqui, seguindo aqui as recomendações, suas perguntas aqui que o Cito vai fazer, o filtro vai me passar, vai me interromper no melhor dos sentidos. Eu quero muito ser interrompido, porque eu quero que isso aqui seja uma interação, que seja uma troca e que a gente aprenda juntos, né, ao longo desse bate-papo. Então, fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade aqui da gente interagir. Eu trouxe um material que é o guia, o roteiro aqui do que a gente vai falar. Aproveito já para atualizar que a gente vai falar, sim, no coração sobre meios de pagamento, né, no Brasil, sobre esse mercado, esse momento atual e suas perspectivas são fantásticas, mas colocando isso dentro de um contexto maior de economia, né, esse ano todo, esse momento de pandemia, de impactos na economia como um todo, no PIB, no consumo privado, no varejo, olhando também mudanças regulatórias importantes, como o PIX, como o Open Banking, enfim, ter essa visão mais ampla, como material de provocação saudável para que a gente troque ideias aqui sobre o assunto. A primeira atualização que eu faço, que é recentíssima, da semana passada, a gente acabou de atualizar o nosso logo, está aqui em primeira mão, acho que é uma das primeiras apresentações que a gente faz publicamente, se não a primeira, para um público maior, assim, abertamente. E aqui a gente tanto atualizou a nossa logomarca, agora a gente tem aqui algo que remete a uma rede fractal, né, no formato de uma árvore, que sinaliza aqui sinapse, conexões, sensibilidade, multiplicação, crescimento, inteligência, integração. E como uma empresa de consultoria, até o ano passado, sim, durante aí 18, 19 anos, a gente esteve focado no mundo do varejo financeiro, ou seja, de serviços financeiros para a pessoa física. A partir desse ano, a gente viu que há uma série de necessidades de mercado ligadas ao mundo de serviços financeiros para as pessoas jurídicas, né, para as empresas, para as PJs, entre elas e bancos, entre elas e o próprio consumidor, final, que justificam a gente estender o nosso campo de atuação. Então, a gente se recaracterizou como uma empresa de inteligência em pagamentos, crédito e fidelização, assim que são os três grandes pilares que envolvem aqui a nossa atuação. E isso fica mais claro, bom, aqui é evidentemente a mensagem oficial, porque a gente vai falando aqui e for correto, vocês podem dar os parabéns, o que for errado, vocês também podem puxar a nossa orelha, mas é da nossa inteira responsabilidade. A Abracan não tem nenhuma responsabilidade, nem pelos acertos, nem pelos erros aqui que a gente eventualmente cometer. Acertos pode ser, porque nos convidou para falar aqui, mas erros certamente não. A responsabilidade é inteiramente nossa. Então, falando então do que a gente faz, a gente é uma empresa de consultoria que atende esses três tipos de empresas. Empresas de serviço financeiro, bancos, empresas de cartão, empresas de seguros, etc. A gente atende os varejistas em tudo quanto é setor de bens físicos, como vestuário, supermercado, mas também intangíveis, serviços como companhia aérea, turismo, telecom, tal, e empresas que dão suporte a essa atividade com serviços de apoio, as bandeiras, as credenciadoras que habilitam os varejistas a trabalharem com cartão, empresas de tecnologia, empresas de fidelidade, empresas do ciclo de crédito, empresas de serviços de call center, enfim, bem variado o mercado que a gente atua, mas a gente só atua com essas empresas quando elas estão levando serviços financeiros, direto ou indiretamente, para o público final. Seja ele uma pessoa física, que é o que a gente está ilustrando aqui, que é mais tangível que a gente fez ao longo de muito tempo, seja também para uma pessoa jurídica. Então, tem o mundo dos pagamentos, aqui as várias formas de pagar, tem um mundo aqui do crédito e tem um mundo aqui de outros serviços financeiros, onde a gente destaca exatamente a fidelização, também tem investimentos, também tem contas, etc. E, claro, o mundo de câmbio faz parte aqui, evidentemente, desse mundo como um todo, mas, enfim, é um mundo que exige uma expertise muito profunda
e vocês, melhor do que ninguém, sabem, a gente tem muito que aprender com vocês aí nessa área, que são os especialistas desse campo. Mas, enfim, o que a gente faz por essas empresas nessas atividades de serviços financeiros? 3 grandes coisas. A gente ajuda a criar negócios, criar produtos, criar serviços, criar empreendimentos, no limite, criar empresas, desde o desenho, a concepção, a avaliação, a estruturação, até a implantação. A gente ajuda, então, a desenhar, avaliar se faz sentido entrar ou não entrar no novo segmento e avalia isso estrategicamente, financeiramente, mercadologicamente, operacionalmente, e depois ajuda a colocar de pé e até a gerir, até apoiar a gestão aí nas primeiras fases. Ou seja, a gente é uma consultoria não só de ideias, de planejamento, mas também de fazejamento, né? De implantação, de colocar na prática aquilo que a gente sugeriu, que a gente apoiou na decisão. Segunda coisa que a gente mais faz é ajudar a melhorar os negócios que existem. A gente é muito bom aí de saber diagnosticar situações, problemas ou oportunidades e olhar dentro da empresa, olhar de fora para dentro, de dentro para fora, sobre vários anos, buscar referências no mercado nacional, internacional, analisar financeiramente, estrategicamente, mercadologicamente, operacionalmente, para chegar a recomendações do tipo: faz sentido fazer isso, não faz sentido fazer aquilo, e como fazer, né? O que fazer, o que não fazer e como fazer. E, mais uma vez, ajudar também a implantar aquilo que a gente recomendou. E os assuntos vão desde um nível mais amplo, a estratégia, passando aí por aspectos comerciais, marketing, vendas, tal, até aspectos mais tecnológicos, operacionais, processos, gestão de pessoas, etc. Finalmente, a gente apoia em fusões, aquisições ou alianças aí entre empresas, apoiando um lado ou outro, que está buscando aí fazer negócios. Bom, então é isso que a gente faz há bastante tempo, como consultoria há 19 anos. Adicionalmente, eu tenho mais 20 anos para trás como executivo, como o Citro já descreveu, vice-presidente da Visa, diretor da Credicar, diretor da Card System, e inicialmente fui auditor na KPMG. São 39 anos ao todo. Indo direto ao nosso tema, ainda um aspecto importante ligado ao nosso tema e da nossa ação mais voltada para o mercado, para fora. A gente é uma referência hoje, se tornou uma referência, muito procurado aí por organizadores de eventos. Esse evento que a gente está fazendo especificamente vai ser acrescido aqui na sequência, né? Você vê que desde o início do ano a gente tem falado de PIX e Open Banking para vários fóruns, para vários eventos, todos eles, evidentemente, nessa caracterização. Aliás, o primeiro do ano ainda foi presencial, todos os demais, evidentemente, à distância, né, usando esses recursos de webinar, e temos sido muito procurados também pela imprensa para comentar, para analisar, para apresentar dados, números, estudos, análises que a gente tem feito sobre esse setor. Então, agora sim, entrando no nosso tema e estabelecendo aqui uma moldura mais ampla de referência, que é entender o que a gente vai falar, que é o mundo dos pagamentos, aqui no canto superior esquerdo, que existe porque existe uma relação essencial, né? Uma relação que não vai mudar da noite para o dia, que não muda porque ela é estrutural, porque ela é permanente. Pode mudar a tecnologia, pode mudar o meio pelo qual se paga, o instrumento usado, a regulação específica, mas a relação essencial entre comprar e vender, né? A relação entre um comprador e um vendedor, que um busca atender necessidades, o outro supra essas necessidades com produtos e serviços, e isso tem uma contrapartida, que é o pagamento, né? Isso é o essencial que permanece. E é importante a gente lembrar disso aqui para separar o que é a conjuntura, o que está acontecendo hoje, as mudanças, do que é estrutural, do que vai continuar, do que é permanente. Mas, junto com essa relação, é importante lembrar que no mundo assim, amplo de serviços financeiros, existem essas 4 grandes relações estruturais. A outra é a intermediação financeira, ou seja, quem tem excesso de recursos e busca proteger, investir, rentabilizar o seu patrimônio.
e, do outro lado, quem precisa de crédito, né, que tem falta de recursos. E aqui existe todo o mundo da intermediação financeira, que é a essência do sistema bancário, né, e que cada vez mais tem se sofisticado e transbordando o mundo bancário tradicional para outros agentes financeiros, né, que leva a poupança de um lado para quem precisa de crédito do outro lado, assumindo, evidentemente, riscos aqui de crédito e, enfim, e balanceando aqui oferta e demanda. O mundo dos seguros, né, que aproxima aqui quem busca se proteger de alguma maneira, a vida, o patrimônio, recursos, etc., e quem, do outro lado, está disposto a tomar o risco e oferecer a proteção para isso, aí são seguradoras, empresas e pessoas que buscam esse tipo de serviço de proteção. E, finalmente, algo que não parece ser do mundo financeiro, mas é essencial do mundo financeiro e, cada vez mais, o mundo do relacionamento. O mundo entre, de um lado, quem busca clientes mais fiéis, mais leais, que prefiram o seu serviço, e, do outro lado, quem oferece, né, quer dizer, está buscando, do outro lado, quem está buscando recompensa por ser fiel, por ser leal, ou seja, clientes de um lado e provedores do outro. É claro que a relação aqui da base para o mundo do câmbio que eles participam é outra relação aqui crítica, né, outra relação, mas ela é muito especial, ela é muito particular, ela acontece em certas circunstâncias e afeta menos, digamos, menos pessoas, uma quantidade menor de agentes do que esse mundo mais amplo que a gente está descrevendo aqui, mais estruturalmente. Mas é outra relação, certamente, crítica e essencial, que mereceria receber o devido destaque aqui. Mas qual é a nossa mensagem aqui inicial, fazendo esse primeiro quadro, colocando pagamentos num contexto maior? É que pagamento como uma função, daqui para frente e cada vez mais, será um meio, como o nome já diz, e menos um negócio em si. Durante muito tempo, processos de pagamento geraram aí grandes negócios, vários negócios ao longo da cadeia, de empresas enormes, de alto valor, e que isso fez sentido durante muito tempo, mas a tendência daqui para frente é a atividade de pagamentos, uma atividade baseada cada vez mais em grandes volumes, cada vez maiores, custo baixo, alta eficiência e, portanto, falando de pagamentos principalmente em geral, o mundo do câmbio é particular. Então, vamos falar também especificamente, quando vocês trouxerem perguntas e comentários, onde eu tenho certamente mais a aprender com vocês do que a trazer qualquer novidade. Mas aqui do mundo de pagamentos em geral, pagamentos dos consumidores lá na ponta, pagamento que se chama de consumo privado, ou os pagamentos feitos por empresas para outras empresas, sua cadeia de fornecedores, ou para seus funcionários, etc., o pagamento tende a ser cada vez mais um elemento de entrar para uma empresa de prover serviços financeiros, um elemento de atração, manutenção, conhecimento desse cliente, mas não de rentabilização relevante. Ele deve ali ter margens muito baixas, ou no limite, margem zero, até negativo em alguns casos, para que esse cliente seja rentabilizado em outros negócios, principalmente no mundo do crédito. E essa não é uma mensagem só nossa, que da Boanese Companhia, com a empresa de consultoria. Essa é a visão do Banco Central ao promover as mudanças que ele está promovendo na regulação. Ele já disse isso com todas as letras, e isso aqui, ele procura, inclusive, separar melhor o mundo do pagamento do mundo do crédito, e é nessa direção que o mercado já está caminhando de uma maneira ou de outra. Então, essa é a primeira mensagem aqui para a gente ter em mente. Um pouco do contexto que a gente vive hoje, quer dizer, um contexto que impactou muito as nossas vidas, né? Esse contexto da pandemia, e, claro, que impactou também o mundo de pagamentos. Mas, enfim, de uma maneira geral, ele mais acelerou alguns vetores que já estavam em processo, como o vetor da digitalização, do que criou coisas completamente novas, né? A gente sabe que impactou muito negativamente o poder de compra do consumidor, também pode impactar em hábitos já arraigados da nossa cultura, mais uma vez acelerando novos hábitos que já vinham em andamento, portanto, atraindo novas camadas. Então, a gente tem aí uma referência para entender esse impacto da pandemia
e para entender para onde esse mercado de meios de pagamento está indo aí nos próximos anos, não só por esse efeito imediato da pandemia, mas como também em função das suas tendências mais estruturais. Para isso, a gente faz referência aqui a uma visão mais ampla, né, partir do todo, do macro, do PIB, e aqui referências do ano passado, 7,3 trilhões. O consumo privado é a parte do gasto das pessoas, das famílias, portanto, consumo final, né? Um pedaço disso aqui é o varejo, ou seja, o varejo com comércio, varejista, como serviços, etc. E um pedaço disso é o meio de pagamento particular de cartões, /mobile, que é um segmento aqui que vem avançando bastante, vai ficar claro aqui na sequência, né? A gente sabe que o impacto que a gente sofreu na economia em função da pandemia foi muito grande e muito rápido, né? E aqui há toda uma visão que a McKinsey, por exemplo, trouxe sobre como é que poderia ser o processo de recuperação, de impacto inicial e depois de retomada de vários países. E a realidade do Brasil está mais aqui para essa modalidade de um impacto muito intenso e depois uma recuperação lenta, gradual e cheia de percalços, né? Está mais aí para aquele símbolo da Nike, né? Aquele swoosh, né? Aquela figura lá, que é uma asa, né? Estilizada e tal, do que para uma volta rápida em V, como a gente gostaria, como muita gente gostaria, como muita gente desejaria, mas não é a realidade, olhando a economia como um todo. Você pode ter um ou outro setor que seja exceção, mas, no todo, essa é a realidade, e tem setores que vão, inclusive, sofrer mais ainda e mais demoradamente. Isso, em números, mostra que, ao longo aí de uma década e meia, ou seja, até aí 2014, a gente vinha num crescimento, que são essas barras aqui verdes à esquerda, a gente vinha num crescimento intenso, quase 6% de crescimento real, aí, se a gente elimina a inflação, então, e considera o PIB real desse período, pega o PIB nominal e exclui a inflação. Então, a gente chegou ao pico de 7,6 trilhões, né, de reais de PIB em 2014. Foi quando veio aí o período de crise, né, no governo Dilma, que levou a uma recessão séria, que impactou a economia aí ao longo de 2 anos. Você vê que a queda, essas 2 barras vermelhas, uma queda forte, uma recuperação na sequência muito lenta, muito gradual, e quando estava começando a voltar aos poucos, chegou a 7,3 aqui em 2019, veio outro impacto aqui tremendo, que é essa pandemia, que ainda a gente não sabe qual exatamente vai ser o número do ano inteiro, mas, na nossa estimativa aqui, o efeito final certo, na casa de uns 6% aí, de queda real ao longo desse ano. E, portanto, a nossa visão de retomada daqui para frente é uma visão na casa de 2,4% em média aqui, de crescimento anual, o que leva, como vocês veem aqui só em 2023, né, é que a gente volte ao nível que a gente estava em 2019, antes da pandemia. Ou seja, nós vamos precisar aqui mais 3 anos, 2 a 3 anos, para voltar ao ponto em que a gente estava, e que já não era grande coisa. Para voltar ao nível que a gente estava, né, lá atrás, em 2014, que foi o topo, os 7,6 que a gente teve em 2014, a gente só vai chegar em 2025. Então, a gente está falando aqui de 10, 11 anos de caminhar de lado, de subir e cair, e, portanto, a verdadeira década aqui perdida em termos de evolução da nossa economia. Isso se reflete, evidentemente, na parte mais importante do PIB, o pedaço mais importante, que é 60 e poucos % do PIB, que é o consumo privado, o consumo das pessoas, das famílias. Vocês veem aí algo parecido, os 4,8 trilhões atingidos em 2014, só em 2024,
uma década depois é que ele volta ao mesmo patamar, né? E esse efeito do consumo privado é ainda maior do que a média do PIB, a gente está imaginando aí mais de 8% de queda ao longo desse ano. Muitas perdas de emprego, que é algo difícil de retomar e bastante demorado. O que tem amenizado isso dos programas de governo de auxílio emergencial, etc., como vocês sabem muito bem. E isso, evidentemente, impactou todos os hábitos de consumo aí do brasileiro, né? Todas as restrições, né? Todo o distanciamento social, todo o medo, né, de circular, de comprar, de se expor, né, a risco, quer dizer, levou aí a uma mudança de comportamento, a fazer crescer canais online, a haver uma demanda mais planejada, disposição menor para risco, busca também de poupança diante de um futuro muito incerto, quer dizer, uma série de coisas que vem acontecendo. O e-commerce aqui ilustrando disparou, e é normal, mas durante um bom período era o grande canal, havia muitas lojas totalmente fechadas, e só o e-commerce que funcionava. Agora que a coisa já volta a se reequilibrar, o e-commerce continua ainda crescendo bastante, mas ele foi tremendamente acelerado ao longo desse período. Mas a gente sabe que também nem tudo vai permanecer tão digital. Quer dizer, se compra online, faz atividades que as pessoas mais estão fazendo e mais gostando, etc., e também outros aprendizados, né, assim, ligados à vida geral das pessoas, como cozinhar, usar instrumentos para fazer ensino e educação à distância, trabalhar de casa, o home office, etc. Tem também coisas que as pessoas sentem falta, né? Elas não estão fazendo, mas sentem falta de viajar, sentem falta de entretenimento, sentem falta de se alimentar fora de casa, de exercício físico, enfim, sentem falta de uma vida que já tinham antes e que perderam temporariamente. Inclusive, falta de comprar presencialmente, estar lá num ambiente físico, numa loja, num shopping center, etc., olhando, pesquisando, conversando, provando, etc. Então, isso tudo aqui já impactou e vai continuar impactando aqui na maneira como a atividade econômica e o comércio em particular vai retomar. E o que isso tem a ver, então, agora com o mundo dos meios de pagamento? Tudo, né? Porque, na realidade, como falamos, o pagamento é uma maneira de liquidar uma transação de compra e venda, que reflete uma necessidade das pessoas, né, de buscar atender suas necessidades de alimentação, de vestuário, de transporte, de limpeza, enfim, várias necessidades essenciais ou necessidades aspiracionais, do outro lado, de provedores, varejistas em todos os sentidos, que vendem, que oferecem esses recursos, esses instrumentos, bens físicos ou serviços, que atendem essas necessidades, e a contrapartida de atender essa necessidade é haver um pagamento, uma transferência de valores de uma parte para outra. Mas, enfim, didaticamente, aqui, num passado até não muito distante, a gente tinha meios de pagamento muito fortemente baseados em transações não eletrônicas, o mundo do dinheiro. A gente tem instrumentos aqui na fronteira, um pedaço eletrônico, um pedaço não eletrônico, como o cheque, que é um papel anotado, mas depois processado, etc. O próprio mundo dos vouchers, né, do papel, vale alimentação, refeição, transporte, esse tipo de coisa. E já há um mundo aqui grande e crescendo de transações eletrônicas, vários tipos de cartões de débito, crédito, cartões de uma loja só, de rede, ou cartões ali de um uso pré-pago, seja restrito ali, só dentro de supermercados, como vale alimentação, só dentro de restaurantes e lanchonetes, como é o caso do vale alimentação, ou transporte, ou o uso amplo, naquele pré-pago, que é uma carteira, na realidade, eletrônica. E outros mais diversificados aqui, as transações eletrônicas de TED, DOC, boletos aqui na fronteira, carnê e o próprio fiado. Tudo isso existia. A gente vem atualmente num processo de transição, onde claramente o dinheiro vem caindo de participação, onde os cheques, como instrumento de pagamento lá na ponta, que o consumidor final praticamente deixou de existir, onde os vouchers em papel também foram substituídos pelos cartões,
onde você tem um aumento muito grande aqui das transferências P2P, de pessoa para pessoa, de parte para parte, e onde você começa a ter uma série de tendências novas aqui com carteiras e contas digitais, com pagamentos móveis, seja no celular, em alguma coisa que você veste, né? Põe no corpo, etc., que é um relógio, que é um anel, que é um colar, etc., um vestível, ou mesmo pagamentos, os chamados pagamentos invisíveis, aquele que você nem percebe que você pagou, né? Você entra e sai de um Uber e nem percebe que pagou, não pôs a mão na carteira, não assinou nada, não digitou nenhuma senha, etc. E a gente está caminhando aqui para um futuro impactado pela pandemia, sim, mas mais estruturalmente aí, com grandes mudanças, em que cabe essa pergunta. Em algum momento, a gente vai ser uma sociedade cashless, ou seja, sem dinheiro vivo? É uma pergunta que a gente até responde aqui na sequência. Não é assim da noite para o dia, tem uma tendência nessa direção, mas há forças importantes ainda que justificam que o dinheiro continue sendo importante e relevante ainda durante um bom tempo. O quanto a pandemia ajuda ou atrapalha esse processo, acho que a mensagem principal é que ela acelera o processo, mas não muda a essência, né? O quanto isso será gradual ou disruptivo, as mudanças serão mais intensas, mais rápidas ou mais graduais, quem ganha e quem perde, e tem muitos ganhadores e perdedores, quem é impactado aqui, desde o consumidor, desde o varejista, o comprador e vendedor, mas todos os agentes envolvidos, bancos, fintechs, bandeiras, reguladores, etc. Tem um mundo aqui de agentes em volta, funcionando em volta do pagamento. O papel das fintechs nessa transformação, que é essencial, é um grande agente, é uma grande fonte aqui de inovação, de criatividade, etc. E aumentam aqui também os instrumentos, né, tecnológicos e operacionais, negócios que vão transformar aqui o meio de pagamento, a forma de pagar. Os pagamentos instantâneos, que a gente vai falar bem aqui, através do Pix, o QR Code, que está no Pix, mas pode estar e já está em outras modalidades. Criptomoeda, né? Que é outro elemento que a gente vai citar, biometria, blockchain, enfim. Isso aqui é só para descrever aqui o que está hoje já no nosso horizonte vislumbrado, mas muita coisa nova ainda deve vir em cima de algo que é essencial, que não vai mudar lá, que é a relação entre compradores e vendedores. Um pouco de dimensão para isso, a gente está falando que esse mundo de cartões mobile, nas suas várias modalidades, ele é bastante relevante hoje no país. A gente está falando aqui de um mundo que representa, em termos de cartões, em termos de... pode não ser só o cartão físico, mas a gente continua chamando dessa maneira, quer dizer, que é o contrato que a pessoa tem com a empresa, né, de cartão. A gente está falando de mais de 500 milhões, dado aqui no final de 2019, mais de 500 milhões de cartões, onde a maioria aqui, essa parte verde aqui, você vê que são cartões de loja, cartões do varejo. A gente vê que quase metade aqui, um percentual na barra de baixo, aqui, é de cartão de loja. Mas, quando a gente olha do outro lado os valores, né, o faturamento, o valor das transações que circula por esses cartões, fica bem claro que o cartão de loja tem muito volume, muito usuário, mas como ele não cobra desse usuário uma anuidade, não depura essas bases, ele também tem uma participação bem menor e ele é usado também esporadicamente, né, e só naquela loja em particular, pelo menos nessa função, né? O grande líder disso aqui é o cartão de crédito. Essa é a grande necessidade do brasileiro, né? O crédito, poder pagar em 30 dias, em média, poder pagar parcelado sem juros, poder rodar isso no rotativo, poder parcelar com juros mais tempo, ou parcelar o valor da fatura. Então, assim, quase 60%, 57%, mais de 1 trilhão aí de reais é pago por cartões de crédito, num total de 1,8 trilhão de reais no ano passado, no ano de 2019. Uma série aqui de referências de estatísticas aqui do tamanho desse mercado. A pandemia, como antecipei, acelerou várias das tendências, né, de processos que já estavam em desenvolvimento.
e aqui a gente descreve algumas referências sobre isso. O e-commerce cresceu fortemente, né? O cartão de crédito é o instrumento mais usado no e-commerce, e, portanto, cresceu junto. E aí, com essas duas vertentes, né? Quem já usava passou a usar muito mais, e muitos que não usavam, né, passaram a usar. Inclusive, o e-commerce passou a se focar cada vez mais nos itens mais essenciais, né, nas compras de alimentação, limpeza, farmácia, etc. E, na sequência, aí, coisas que melhoravam a vida doméstica, né? Material de construção, eletrodoméstico, móveis, etc. Esse ano realmente foi totalmente atípico aqui e trouxe aqui aprendizados enormes. Outro aspecto foi a substituição do dinheiro vivo pelo cartão ou por outro meio eletrônico, por exemplo, uma carteira digital. Muita gente estava evitando o contato físico ou contato com objetos ali manuseados por outras pessoas, tal, queria ter uma relação mais protegida, acabou optando, então, pelo cartão. E isso leva, inclusive, ao item seguinte aqui, a usar o cartão, não pegando o cartão ou colocando o cartão na maquininha, etc., ou no leitor de cartões, mas preferindo usar um cartão com NFC, que é o cartão sem contato, né, por aproximação, né, para evitar um risco de contágio. Quer dizer, coisas assim que já existiam como tecnologia, estava tudo disponível, etc., mas era minúsculo, cresceu bastante nesse período, em função aí dos receios da pandemia. E também trouxe milhões de pessoas para esse mundo bancário, para esse mundo eletrônico. A gente viu um processo aqui enorme de inclusão financeira, que o auxílio emergencial que o governo ofereceu, trouxe, aprovou, que o Congresso aprovou e o governo implantou através da Caixa, uma conta digital. Isso levou a que milhões, dezenas de milhões de pessoas passassem a ter uma conta digital, uma conta de acesso. Algumas experimentaram, inclusive, essa experiência de receber, usar e pagar, mas muitas também continuaram com a cultura do dinheiro, fazendo filas, tentando sacar o dinheiro, esperando o prazo para sacar, com medo, enfim, de que o recurso ficasse bloqueado ou inacessível, coisa que caracteriza a nossa realidade. Outra vertente que a gente vê nesse mundo de meios de pagamento, eu já tinha mencionado rapidamente antes, é esse processo de desmaterialização, ou seja, não precisar de um meio material, físico, tangível, junto com algo que a gente chama já de um pagamento invisível, um pagamento que você não percebe que está fazendo. E aqui tem vários segmentos e várias referências de marcas que oferecem esse tipo de experiência. Quer dizer, quando você contrata um serviço de streaming, né, de vídeos, e paga por ele recorrentemente, debitando lá no seu cartão de crédito, etc., como Netflix, né, você nem sabe o que você está pagando, você nem olha, você nem percebe, etc., porque você contratou, está funcionando. Quando você usa o Uber, como eu mencionei, parecido, quando você tem algo que conecta o seu carro, pelo menos identifica, e paga um pedágio ao passar, ou paga um estacionamento, né? Ou paga, enfim, abastece o carro e também debita direto. Então, você está fazendo tudo isso. E daí por diante, quer dizer, hospedagens, eventos, refeições, você tem uma série aqui de atividades onde a tecnologia vem trazendo uma nova experiência para o consumidor. A isso se soma, né, a outro vetor importante, que é a ação do regulador, a ação do Banco Central, que a gente vai falar mais detalhadamente aqui na sequência, tem a ver com os pagamentos instantâneos, com o Open Banking, que também esse incentivo a que fintechs, mais fintechs e novas fintechs entrem nesse processo e aumentem a concorrência, e tudo isso dentro de um contexto de mais interoperabilidade de todos para todos, ou seja, sem circuitos fechados, mais instantâneo, mais rápido, e sistemas mais abertos, portanto, com mais competição, com mais alternativas e menor custo. Agora, na contramão disso, né, faz parte da nossa realidade, tem o que a gente chama de forças de arrasto.
Ou seja, de um lado, a gente tem forças de disrupção que empurram a gente para frente, a tecnologia, a regulação, novas gerações, necessidades novas, etc. Mas, do outro lado, a gente também tem forças que seguram a gente no passado ou fazem com que o nosso avanço não seja tão rápido quanto poderia ser. E um exemplo disso, até antes de entrar na nossa realidade do Brasil, são os Estados Unidos. Os Estados Unidos criaram o cartão de crédito lá na década de 60, né, de uso geral, etc. Criaram as bandeiras Visa, Mastercard, espalharam pelo mundo inteiro, lideraram isso. Nós aprendemos com os americanos e copiamos e trouxemos para cá, foram empresas que trouxeram essa cultura e tal. Mas, enfim, se vocês olharem hoje em dia, o Brasil já está mais avançado do que o mercado americano em termos de uso de instrumentos de cartão. Por exemplo, o uso do chip no Brasil, nos cartões, é generalizado. A gente fez isso no início dos anos 2000. Os americanos estão tentando fazer até agora e não conseguiram, por uma série de razões. Mas a razão principal é essa. Eles avançaram já tanto que é difícil dar o próximo salto. É difícil fazer a próxima... O custo de dar fazer a próxima rodada, de fazer o próximo nível de investimento, é muito grande, porque você tem que jogar fora uma parte do que você tem hoje, você tem que investir muito pesadamente na inovação. E enquanto eles não estão nem passando por chip, os chineses, então, do outro lado lá do mundo, já estão saindo do mundo de pagamento mobile, baseado então no telefone celular, etc., e já passando para a biometria. E aí por avanço. E países atrasados tecnologicamente, bancariamente na África, como o Quênia, como o Uganda, etc., saíram do mundo do dinheiro vivo e deram um pulo direto para o mundo mobile. Assim, para vocês verem como não é simples simplesmente olhar para o que está acontecendo no exterior, olhar para outros países e copiar e colar na realidade brasileira. Foi, até um tempo atrás, válido isso quando a gente, Brasil, olhava para os Estados Unidos e se inspirava. Hoje não é mais assim, muito menos olhar só para o que está acontecendo com um país que está bem avançado, que é a China, nesse sentido, mas ele tem realidades, situações muito diversas da nossa. Então, aqui a gente está só ilustrando aqui que a gente tem uma cultura de uso do dinheiro ainda muito arraigada, a gente tem aqui um custo alto de tecnologia, a população com baixo nível de conhecimento, de educação geral, muita gente ainda analfabeto funcional, educação, inclusive, funcional, muita gente aqui que usa áudio, mas não sabe ler ou não sabe escrever. Enfim, e a gente tem aqui o próprio poder econômico de grandes bancos que muitas vezes segura esse processo, pessoal, vamos devagar, tal. Tem poder de influência aqui pelo seu tamanho, pela sua influência também sobre o próprio processo regulatório, etc. Enfim, então as carências que a gente tem de infraestrutura, em lugares muito próximos aqui de São Paulo, não funciona a internet. Então, assim, não adianta ter um aparato enorme que não funcione. Cito, você quer fazer uma pergunta? Você abriu? Tem uma pergunta aqui interessante, que acho que é bem cabível no momento, Boners. Como que está evoluindo a preocupação da segurança com essas transformações de pagamento, de meio de pagamento em transações eletrônicas? Essa pergunta é importantíssima, ela é crítica e ela é recorrente. Eu acho que é o assunto que as pessoas mais se preocupam no momento, e principalmente quando não conhecem, né, o que vem de novo, tá como um Pix agora, que é uma mudança no sistema de pagamento, é a oferta, é a alternativa de mais um meio, mais uma trilha de pagamento, e fica essa pergunta, né? Como é que a gente fica em termos de segurança? Eu diria para você o seguinte: segurança sempre vai ser crítico em qualquer transação financeira. Estamos de acordo com isso. Transações de pagamento particular, mais ainda um cuidado redobrado. No caso específico aqui do Pix, já antecipando coisas que a gente vai ainda comentar, mas antecipando aqui, eles desenharam, estruturaram, implantaram o que havia de mais forte e de mais moderno em termos de infraestrutura e de recursos, né, de hardware, de software e de processos de gestão para garantir que isso seja bastante seguro. Agora, isso não elimina a possibilidade de haver fraude,
muito menos toda a possibilidade da ação que acontece fora, né, do sistema, da ação que acontece por engenharia social, acontece por enganar as pessoas, enganar o cliente, obter os dados de simular, etc. Então, o hábito de usar a segurança, não é só a segurança que é importante nisso aqui, mas a sensação de segurança que será fundamental ao longo do tempo. E ela só vai ser obtida, essa sensação de segurança, à medida que as pessoas usarem, se habituarem e perceberem que funciona bem, que tudo correu bem e que, se houver algum problema, ele é solucionável e facilmente solucionável, como a gente já percebe em outros mundos já conhecidos. O mundo de um cartão de crédito, o mundo de uma conta corrente, o mundo, enfim, onde as pessoas já estão familiarizadas. Seguimos? Ok, então, pelo visto, seguimos. Aqui só comentários de que nesse segmento tem visões diferentes, né? Tem visões dos bancos aqui, só ilustrando, porque eles deram declarações aqui públicas, né? Os líderes, presidentes dos dois maiores bancos privados brasileiros fizeram suas ressalvas à questão exatamente de riscos, de segurança e tal, ou a própria questão do Banco Central centralizar esse processo. O Banco Central fez isso porque sentiu que era necessário por razões estruturais do mercado, e nada impede que talvez ao longo do tempo ele devolva isso para o mercado, mas ele ofereceu ao mercado a chance do mercado desenvolver uma plataforma. A analogia até é o seguinte, assim, como o Banco Central falou, olha, estou trazendo aqui uma Ferrari, precisa ter uma rodovia aqui que possa circular a Ferrari, tal, ou outros carros avançados, carros de corrida, tal, e quiseram que isso funcionasse em cima dos trilhos que já existiam. Aí o Banco Central falou, não vai passar, não vai funcionar. Né? Ferrari, Lamborghini, não vai funcionar na trilha, em cima de trilhos de ferrovia. Então, vou ter que criar a estrada, mas cada um vai circular nessa estrada com a sua competência, com seus veículos, com a sua velocidade, com a competência dos seus pilotos. Aqui já mais recentemente uma declaração, na realidade um artigo, né, do Estadão da semana passada e do Trabuco, presidente do Conselho do Bradesco, jamais positivo, jamais favorável. Aliás, sem vírgulas. Os outros também eram positivos, mas fizeram vírgulas, fizeram alertas. Do outro lado, a gente vê empresas novas, como Nubank, Mercado Pago, empresas mais recentes, eu quero dizer, não são tão novas assim, mas já estão grandes, né? Mas, enfim, são os desafiantes, digamos, são os novos entrantes, são os neobancos, digamos, fintechs, também podemos chamá-los, que estão empolgados, né, na realidade. Eles estão vendo isso como uma grande oportunidade aí de competir mais, de oferecer uma melhor experiência para o cliente, de ajudar aí os vendedores, os varejistas a trabalharem melhor e reduzirem o seu custo, atender melhor os seus clientes, etc. Enfim, é um mercado que está evoluindo e vai evoluir bastante daqui para frente. A agenda do Banco Central, que trouxe, né, o pagamento instantâneo, o Open Bank, uma série de outras inovações, chama-se BC Hash, né, que originalmente era BC+, e que essa ampliação virou BC Hash, que tem fundamentos aqui muito importantes de inclusão, né, mais competitividade, mais transparência, mais educação, ou seja, uma visão realmente de estadista, visão de crescimento, de evolução e de um mercado mais desenvolvido. Eu acho que é um dos segmentos, uma das atividades governamentais mais destacáveis que a gente tem hoje no Brasil. Acho que a gente é o Banco Central, da maneira como ele vem atuando e com a consistência com que ele vem atuando. Em relação especificamente, né, ao PIX, ele nasce dentro desse contexto, com uma regulação que já está aprovada, questões financeiras de pagamento também já aí cadastradas, e como vocês sabem, a cada dia com um número novo. Esse número, na realidade, é de sexta-feira, a quantidade de chaves que já ultrapassou 39 milhões, o que é um número bastante expressivo aí em apenas 2 semanas.
E as operações, como vocês sabem, começam agora em novembro, em soft opening a partir de 3 de novembro e em abertura normal, completa, a partir de 16 de novembro. Ou seja, tudo muito próximo, daqui a poucos dias, né, e efetivamente daqui a um mês, né, a gente tem aqui esse mercado, menos de um mês, tem essa atividade em sua plena, essa inovação em sua plena atividade. E a isso se soma, né? Quer dizer, quando você olha pagamento instantâneo, isso aqui é do material do próprio Banco Central, visão do Banco Central, né? Que isso, junto com o Open Bank, junto com inovação em moedas, que interessa para vocês, né, de uma maneira geral, levam a toda uma agenda que, ao longo de 2021 e 2022, tem a ver com simplificação, com internacionalização, com convertibilidade, e que, na sequência, vai desembocar numa moeda digital do Banco Central, ou seja, uma moeda digital do governo. Vocês sabem melhor do que eu sobre isso. Mas, enfim, essa agenda é bem mais ampla e, evidentemente, envolve diretamente vocês, né? O mundo do câmbio. Voltando para o PIX, o Banco Central, como eu descrevi, tem um papel central aqui. Ele não é só regulador, como ele é em geral em todas essas mudanças, ele não é só o garantidor de que as coisas vão funcionar adequadamente, mas no caso do PIX, ele sentiu a necessidade de ser o provedor da infraestrutura. Então, ele tem um papel central aqui, essa infraestrutura básica, única, de processamento e liquidação de transações, é do Banco Central. A ela tem acesso participantes diretos ou indiretos, né? E é o que o nome diz mesmo, assim, os diretos estão ligados diretamente, pode ser bancos, financeiros, etc., ou fintechs, etc., ou outras instituições que se conectaram com instituições de pagamento diretamente, e outras que indiretamente, que não, por uma série de razões, custo, competência, operacional, tecnológica, etc., resolveram, ou provisoriamente, começam como indireto para se tornarem diretos na sequência. E são esses provedores, então, que atendem os participantes, atendem, perdão, os pagadores e os recebedores nas pontas, quer dizer, os pagadores, pessoas ou empresas, e os recebedores, pessoas ou empresas, se conectam a essa base de dados aqui e essa central aqui de operações do Banco Central através desses participantes, diretos e indiretos. A definição de PIX, né, ou de pagamentos instantâneos, assim, é uma transferência que é feita de maneira eletrônica, digital, imediata, direta, e que, em princípio, está sempre disponível. Então, nesse sentido, vocês veem que é uma inovação importantíssima em relação às demais formas que a gente conhece. O que motiva o Banco Central a fazer isso na própria visão deles, na própria declaração deles? O mercado que ainda tem um nível muito alto de uso de dinheiro físico, ainda tem um custo muito alto e dificuldades aí de fazer transferência eletrônica entre bancos, inclusive restrições de horário, restrições de tarifas, etc., e as taxas em geral cobradas disso, particularmente no mundo dos cartões. Então, para isso, o Banco Central montou todo um desenho e toda uma agenda que tem esses pilares aqui, esses requisitos, que isso funcione todo o tempo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ininterruptamente, que seja simples e fácil, que pode ser adotado por qualquer tipo de pagamento, é múltiplo tal, é muito rápido, é questão de segundos, até 10 segundos para ele acontecer, que ele é interoperável, pode vários agentes, de todos para todos, e essa possibilidade de todo o fluxo de dados ser conciliado facilmente por quem paga e por quem recebe. Então, nós temos aqui algo novo que vai atender certas necessidades que hoje não eram atendidas e vai trazer também a possibilidade de trazer novos usuários que estão hoje, por exemplo, apenas no mundo do dinheiro. O Nercio, tem uma pergunta aqui que eu achei interessante também. Toda essa mudança de conversão para digital, capitaneada pelo Banco Central, e falando muito da
pelo sistema? Você acha que tem alguma interferência no sentido de controlar melhor essas operações no Brasil, a questão de lavagem de dinheiro, a questão tributária, ou ela é simplesmente focada na questão do cliente? Como é que fica isso sendo concentrada a operação num banco central do Brasil? Então, é uma ótima questão, porque muita gente tem essa preocupação. Pô, por que o Banco Central está fazendo isso e não entregou isso na mão da iniciativa privada? Será que é o Banco Central que está querendo controlar mais as pessoas, está querendo, enfim, junto, ser um agente aqui para identificar e reprimir a informalidade, etc., informar isso para a Receita Federal, etc.? Olha, não é o objetivo principal. Ele acontece, sim, acessoriamente, adicionalmente, quando há uma maior eletronização, maior uso de instrumento eletrônico, passa a ter registro, né? Coisa que antes não era registrada, passa a ser registrada. Mas não é essa a motivação, porque a motivação maior são essas coisas que estão colocadas aqui. Inclusão, aquelas pessoas que hoje estão fora desse mundo e que têm muitas barreiras, né? Aquelas que gostariam de ter e não estão, aquelas que não querem ter porque estão na criminalidade, aquelas que estão porque querem sonegar impostos, essas vão continuar, não tem jeito. Essas você não pode obrigar essas pessoas a entrarem nesse mundo por esse caminho aqui, porque ele é opcional, né? Ele não é obrigatório. Agora, que vai reduzindo esse campo, reduz, sim, mas não é o objetivo principal. Se fosse, seriam outras medidas também. Isso aqui tem a ver com um movimento internacional, que é muito mais importante, assim, de transações, de mais pessoas participando do mundo financeiro, mais competição entre instituições financeiras, custo menor, maior eficiência, maior acesso ao conjunto de serviços financeiros, através do caminho da entrada do mundo do pagamento, você pode depois ter acesso ao mundo do crédito, pode ter acesso ao mundo do seguro. Se você poupar, pode ter acesso ao mundo do investimento, de rentabilizar. Você pode, enfim, passar a ser um cidadão financeiro. Esse conceito de cidadania financeira é importante. E eu acho que quem tem receio disso, ou pelo menos fala disso, é quem tem problema. É quem tem conta a pagar, sabe? É quem está sonegando imposto, ou está protegendo quem está sonegando imposto, é quem está vivendo num mundo à margem da lei, no mundo da criminalidade, ou nas fronteiras ali do mundo legal e do mundo ilegal, porque quem vive na legalidade não tem problema nenhum com isso. Não há nenhuma necessidade de ter medo em relação, inclusive, coisas como está se falando hoje, ou se falou recentemente, de criar imposto sobre transação financeira, etc. Isso existe independente disso aqui. Isso pode existir independente disso. E não acredito que a sociedade brasileira vai voltar para isso, porque há uma rejeição muito grande, porque isso é ineficiente. Isso geraria, inclusive, até mais informalidade do que tem hoje. Aí sim, um imposto sobre qualquer transferência ou transações financeiras, como já houve no passado, uma CPMF, um novo imposto agora sobre transações eletrônicas, etc., como está falando, é uma péssima maneira de se buscar recursos tributários, né? Se buscar receita para o governo no momento de crise, ou mesmo permanentemente, porque isso gera distorções muito mais estruturais na economia. Isso sim é um problema. Mas um instrumento de pagamento como esse, ou mesmo o que o Open Banking vai trazer, traz muito mais vantagens do que desvantagens. Eu acho que tem uma coisa importante aí também, Boners, para se falar da distribuição, né, do tamanho do Brasil, país com dimensões continentais, cidades, aí mais de 5.500 cidades, e que a distribuição bancária, que foi focada muito, né, toda essa questões de atendimento, de bancarização, não consegue atender mais, né, pelos custos e tal, e você precisa trazer, né, um Brasil que está meio isolado, né, para o mercado financeiro, e você não iria conseguir através dessa distribuição física bancária, né?
Isso é bem claro, né? A distribuição física bancária hoje não dá conta, já não dá conta há bastante tempo, e está até diminuindo, né, de tamanho, de quantidade, porque ela também está se tornando economicamente insustentável. A gente já tem mecanismos como os correspondentes bancários que tentaram compensar isso, usando os varejistas, lotéricas, etc., mas também foram até um certo ponto. O caminho aqui de digitalização, de eletronificação de uma maneira geral, é certamente fundamental aqui nesse processo, mas isso não pode ser obrigatório, né? Isso tem que ser opcional. O cliente é que tem que ver valor nisso, tanto quem paga quanto quem recebe. E imagino que, ao longo do tempo, à medida que as pessoas comecem a usar e a perceber as vantagens, né, vai haver uma adoção, porque as vantagens são bem maiores do que qualquer ônus aí que possa haver. Não ouvi. Uhum. Aqui, desculpa. Eu tenho uma pergunta interessante do Gil Hipólito. Ele dá parabéns para a sua apresentação. Grande amigo da Brinks. Uhum. Ele fala que houve... Você está me ouvindo, Bonerges? Estou ouvindo, ouvindo bem. Tá. Que o uso de meios de pagamentos pela população. Que, por exemplo, o Banco Central informou que o volume de dinheiro em espécie em circulação subiu 40% em comparação com o período pré-pandemia. A que se deve esse aumento? Perfeito, é verdade. E as empresas de transporte, guarda de valores, como a Brinks e outras, né? A Brinks aí do amigo Gil Hipólito, se beneficiaram disso esse ano, mas essa é uma situação atípica, né? Uma situação desse ano de pandemia, em que claramente o que acontece? Para que haja aquele valor pago pelo dinheiro lá ao final, por pessoas e por empresas, as trocas, né, de dinheiro entre empresas e pessoas, é preciso haver um certo estoque, né, de moedas, e que esse estoque de moedas circule, né, que haja uma velocidade de circulação desse estoque da moeda. Né? O que aconteceu nesse período? Essa velocidade caiu terrivelmente. O dinheiro ficou estagnado, ficou parado, ficou empossado aí na mão das pessoas, das empresas, por várias razões. Assim, a principal assim, é o medo de sair de casa, o medo de se relacionar, o medo de haver troca, e, portanto, foi necessário ter um volume bem maior, um saldo maior, para fazer com que até volumes menores de transações acontecessem, porque as trocas diminuíram, a velocidade com que essas trocas aconteceram diminuíram nesse período. É um fenômeno que aconteceu no Brasil e em vários países do mundo, mas é um fenômeno desse ano, atípico, não muda a história geral de substituição dos meios tradicionais, dinheiro por meios eletrônicos, né, que é a tendência histórica, digamos, que está aí por acontecer, que está acontecendo, que continuará acontecendo, mesmo nesse ano. Em termos de valor total, o dinheiro continuou caindo de share do mercado esse ano, como a gente vai mostrar aqui na sequência. Então, continuando. Me interrompa quando precisar, por favor, Citro. Não, fica à vontade. Então, a gente tem aqui no Pix trazendo benefícios para quem paga, mais rápido, mais seguro, mais barato, mais prático e tal, integrado com outros serviços do smartphone, também para quem recebe, né? Recebe imediatamente, não tem que ficar esperando um prazo, nem que seja de 1 dia, 2 dias ou 30 dias num cartão, tal. Facilidade ali de rapidez no checkout, facilidade para conciliar, porque recebe bem mais informações no QR Code. O ecossistema como um todo, mais competição, mais alternativas, mais empresas oferecendo, mais potencial de incluir gente aí nesse mercado, um mundo de meios de pagamento mais digitalizado, portanto, mais eficiente aqui, mais barato. Ele impacta todos os meios de pagamento existentes hoje, né? Assim, ele impacta mais aqueles que estão mais próximos da sua realidade, aqueles que são transferências de pagamento à vista ou próximo disso, cartão de débito, cartão pré-pago, as transferências ali, TED e DOC, muitas dessas com custo alto, né, envolvido, valores por transação que são cobrados, principalmente transações
feitas por pessoas e valores menores, tal. Boleto também, que uso amplo e principalmente no mundo do e-commerce, com efeitos adicionais de eventualmente perder aquela venda, o cliente esquecer ou desistir daquela compra, etc. Concessionárias de serviços, né? Água, luz, telefone, etc. Todos esses aí serão muito impactados pelo Pix, ou seja, haverá, na nossa expectativa, um deslocamento mais intenso ao longo do tempo, não é imediato, mas ao longo do tempo, desses meios tradicionais para o Pix, porque o Pix é simples, rápido, barato, na realidade é gratuito para o cliente final, pessoa física, né? E permite mais controle, facilita, etc. O dinheiro depende mais da cultura, não é imediato, virá ao longo do tempo, então impacto aí médio. E os que ficam mais preservados, mas também serão impactados, um pouco menos, são aqueles que têm o componente crédito, né? Onde a pessoa está comprando para pagar depois, e, portanto, tem prazo, tem parcelamento, tem coisa que no Pix tradicional puro não tem, mas poderá ter alguns mecanismos, como a gente vai falar aqui na sequência, que podem fazer com que também haja deslocamento até maior nesses outros meios de pagamento. A gente está falando aqui que as empresas, né, do mundo de cartões, mas também empresas de tecnologia, fintechs, são impactadas positiva ou negativamente aqui, com diferentes níveis, né, de impacto. Bandeiras que criaram isso e lidam com isso serão mais impactadas, adquirentes um pouco menos, porque muitas farão essa transição para o mundo do Pix, passarão a oferecer esse serviço, essa infraestrutura para os seus varejistas. Emissores de cartão, somente os de crédito, como a gente falou, menos, por causa do componente do crédito, e tudo isso aqui negativo. E a parte positiva a gente vê as empresas que provêm tecnologia, são beneficiadas aqui porque vão fazer isso acontecer, e as fintechs, acho que são os desafiantes com mais potencial aí de se beneficiarem. Em números mais estruturais, a gente está falando de fechar esse ano, né, com meios de pagamento baseado em cartões mobile na casa de 1,8 trilhões de reais, que é mais ou menos parecido com o que foi no ano passado, ou seja, nesse ano aí andar de lado, até cair um pouco, enquanto que dinheiro cai bastante, a gente não está mostrando aqui, mas o importante aqui, eu quero mostrar mais para frente, o share de dinheiro como instrumento de pagamento lá final para o consumidor final. A gente vai fazer todo um estudo aqui voltado para pagamentos entre empresas, que é um outro mundo, que é muito maior, inclusive, do que esse. A gente vai mostrar daqui a pouco o tamanho dele, mas a gente não tem ainda a quebra dos meios de pagamento. Mas, enfim, como vocês veem, o azul aqui é cartões mobile, com mais de 40% de share, enquanto que dinheiro é menos de 30% do share desse mercado. E aí, quando a gente olha 30 anos para frente, depois da entrada do Pix e o potencial aqui de mudança do Pix, o Pix abre uma cunha aqui que pode ir de um mínimo aí de uns 15%, mais de 800 bilhões, e, portanto, até já mais do que o dinheiro nesse momento. Ou seja, o Pix deve passar o dinheiro, mesmo no cenário mais conservador, até 2030, e no cenário mais agressivo para o Pix, aí chegar a 24, onde não impacta mais tanto o dinheiro. Você vê, ele rouba, principalmente, ele tira do mundo do cartão, do mundo mobile, ou seja, é nessa equação aqui que a coisa é nessa toada aqui que a coisa deve evoluir. E numa visão mais ampla ainda, até o meio do século, a gente ousou aqui fazer o market share dos meios de pagamento até 2050. Vocês veem a curva roxa aqui pelo meio, é o Pix saindo do zero esse ano, no fim desse ano, muito gradualmente subindo, pega um impulso a partir do meio da década e aí sim sobe com mais força, passando o dinheiro aí antes do final da década, no cenário intermediário entre aqueles dois, o cenário mais provável. Aí na casa de 16% a 17% ele passa o dinheiro e continua subindo aí, se estabilizando na casa dos 20%, 21%, o que é enorme isso, né? A gente está falando aqui que é um meio de pagamento que em uma década
pode atingir 1/5 de todo o valor pago, todo o consumo privado do país, coisa que nenhum outro instrumento de pagamento atingiu ao longo da história em tão pouco tempo. Do outro lado, a gente vê dinheiro nessa linha verde caindo, ainda representando bastante, porque está em cima de um PIB que cresce aqui, um consumo privado que cresce, e o meio de pagamento predominante do mercado continua sendo cartão/mobile, a trilha cartão, instrumentos mobile, fazendo a sua adaptação, parando um pouco de crescer aqui ao longo do período do PIX, até caindo um pouco, para retomar depois e chegar ali próximo dos 50%, lá no meio do século. Essa é a nossa visão. Vitor Hugo aqui tem uma pergunta, Bonerges. Ele fala o seguinte, que os bancos que perdem parte da receita com pagamentos eletrônicos estão lutando para fidelizar seus clientes no Pix. E ele está perguntando assim, qual seria a contrapartida para os bancos, né, com esse Pix? Então, a maior contrapartida para os bancos de embarcar no Pix e de ajudar muito e de não trabalhar contra, inclusive, porque também não adianta, né? Eu acho que é besteira a essa altura, eles já, de certo modo, já tentaram adiar, trazer para o trilho de cartões, etc. Mas a essa altura já não faz mais sentido. Faz sentido lembrar daquela frase lá no começo, que meio de pagamento é cada vez mais meio e não fim, e não negócio em si mesmo. Não tem compensação de receita imediata em cima do que vai ser perdido. Tem a compensação do cliente que você não deveria perder, porque aí sim você está perdendo algo estrutural. Você está perdendo só a receita, você pode estar perdendo um cliente para concorrentes, outros bancos, para fintechs, até para varejistas que vão passar a ser mais agressivos nesse mercado, ou seja, para outros provedores de serviço financeiro que vão ter um papel muito mais ativo nesse mercado daqui para frente com o Open Banking. Então, tem que pensar assim, o que eu posso fazer para perder menos, de um lado, e, do outro lado, o que eu posso fazer para deslocar o meu negócio menos para pagamento e mais para crédito, para investimentos, para seguros, para serviços, para atividades mais rentáveis, mais estruturais e colocar o cliente no centro. Entender melhor as necessidades do cliente, atender melhor essas necessidades e se relacionar melhor com esse cliente. É um novo jogo. Não é só uma questão de perda e ganho de receita. Não tem compensação imediata. Vai ter uma perda muito maior se demorar, se resistir, e se não entender o que é que está em jogo, né? O que é que está aqui mudando de configuração. Agora, tudo isso acontece ao longo do tempo, não é da noite para o dia. É um processo de mudança grande, profundo, né? Algo que interessa muito para todos vocês, né? Os planos de internacionalização para o PIX. O Banco Central vê que há uma série de outras prioridades na agenda, naquela agenda BC-REX, mesmo na estrutura tradicional desse mercado de câmbio ainda, que fazem com que o avanço da internacionalização do PIX ainda leve algum tempo para acontecer. Ele tem uma agenda aqui pesadíssima desse BC-REX, particularmente dentro do PIX, dentro do Open Bank e tal. Então, perguntados sobre isso, eles deixaram bem claro que a internacionalização virá, está nos planos, mas é uma questão ainda para 2022 ou 2023, não é imediata, não é agora nem para esse ano, muito menos para o ano que vem. Mas está pensado. E alguns agentes, evidentemente, já buscam inovar, aí, trazendo inovação, digitalização através das próprias criptomoedas, né, para transações de câmbio, aliado a contas digitais. Enfim, a gente tem aqui a possibilidade da inovação, né, correndo também aí nas veias e especificamente no mundo de vocês. É só uma ilustração, né? Eu elogio aqui ao Zero Bank, que é substituir as agências de câmbio, é só dizer assim, é uma maneira nova de fazer algo que até hoje era feito de uma maneira diferente, de uma maneira tradicional.
Então, vocês não são o único segmento que ia ficar imune, digamos, não afetado pelas transformações. Todos os segmentos, mais cedo ou mais tarde, serão afetados, e podem ser afetados positivo ou negativamente, dependendo aí de como você se posiciona, né? Como segmento, né, estruturalmente e individualmente, né, com cada agente aí desse mercado. Aquilo que eu comentei sobre crédito, o PIX também, o Banco Central quer manter separado, totalmente separado do crédito, mas é inevitável que haja uma ponte entre esses dois assuntos. De alguma maneira, isso chegue no crédito. Do mesmo jeito que a gente criou um parcelado sem juros, criou no cartão, criou um cheque pré-datado e tal, é inevitável que, em algum momento, haja algum instrumento desse tipo, um PIX agendado e garantido, ou seja, instrumentos de crédito que são liquidados a cada momento de uma transferência, de um pagamento, são liquidados através do PIX. Mas onde a gente enxerga um espaço maior ainda de oportunidade na cadeia de pagamentos é no mundo das empresas, no pagamento B2B, né? Toda a cadeia de suprimentos, para dar um exemplo aqui, e mesmo no pagamento que as empresas fazem para os seus funcionários, para prestadores de serviço, pessoa física, etc. É um mundo aqui que ainda a gente considera um oceano azul dentro do mundo de oceano vermelho, né? Todo mundo olha só para a pessoa física, que é a parte mais visível, e aqui a gente tem uma oportunidade gigantesca e ainda razoavelmente disponível. É isso que a gente está mostrando aqui, essa cadeia toda que vai lá dos fornecedores de insumo, para a indústria, para o atacado, o distribuidor, até chegar no varejo, ainda tem muita oportunidade de serviço financeiro aqui, mais atual, mais flexível, com PIX, com Open Banking, enfim, uma série de com cash management, etc., que ainda está muito menos aberto, muito mais aberto, muito menos disputado que o mundo aqui do consumidor final. E aqui a gente detalha um pouco isso, esse mundo B2B, né? Permite trabalhar aí com redução de custos, com otimização de processos, com o PIX atendendo em vários tipos de cobrança instantânea, descontada, no e-commerce, pagamentos de fornecedores, de salários, de tributos, mesmo os boletos, que na agenda virão oficialmente mais na frente, mas já pode haver uma migração anterior a isso com os instrumentos que o PIX fornece, e tudo isso pode se integrar com o crédito, com seguros, com outros serviços financeiros. O que eu tinha mencionado, o tamanho desse mundo B2B, aqui é quase 11 trilhões, aqui à esquerda são o dinheiro saindo de pessoas, empresas e governos. E nas colunas é o dinheiro chegando em pessoas, empresas e governos na forma de pagamentos, de transferência. Aqui é o mundo inteiro de pagamentos, quase 17 trilhões de reais no ano passado, para um PIB de 7,3. Você vê que o mundo de pagamentos de pessoas é 4,3 trilhões. O mundo de pagamentos de empresas é quase 11 trilhões, 10,8. 2,5 vezes aí, é muito maior aí, e, portanto, muito mais espaço em tamanho e muito mais espaço ainda pelo seu grau também de desenvolvimento. O PIX traz mais interoperabilidade, né? Sistemas, em relação aos sistemas tradicionais de cartão ou a modelos fechados que já existem hoje, já está bem claro. Carteiras digitais que já se proliferaram aí, tem mais de 600, devem ser um instrumento importante aí para se engajar no PIX e depois também haver um filtro disso, ficarem aquelas que realmente fazem diferença, né? Não cabe tanta gente assim fazendo algo tão básico, tão simples e que no limite não para de pé. A carteira em si faz sentido, é o conjunto inteiro dos serviços, da relação que você tem com os clientes. E aqui a gente comenta sobre o Open Banking, né? Quer dizer, o Open Banking é algo que também vem sendo adotado no mundo inteiro, que tem a ver com esse conceito de ecossistema, tem a ver com experiências múltiplas, tem a ver com vários níveis aqui de levar o cliente a receber através de vários canais de maneira
fácil e simples todo o conjunto de ofertas que o mercado tem a oferecer e inverter essa relação e dar ao consumidor o poder de escolher, de receber ofertas sob medida para as suas necessidades, é o verdadeiro empoderamento do consumidor. Uma série de objetivos, eu não vou entrar aqui porque esse assunto é bastante extenso, eu trouxe mais como uma referência geral para complementar o que o PIX traz e trazer o PIX junto com o Open Banking no contexto maior, mas é incentivar a inovação, mais concorrência, mais eficiência, mais cidadania financeira e, no limite aqui, que interessam a experiência do usuário, que seja bastante fluida, bastante simples, prática e efetiva, né? Ele começa com dados, caminha para o mundo de pagamentos, para a iniciação de pagamentos e também para o mundo do crédito, e abre espaço aqui para agentes não financeiros nessa intermediação, ou seja, a gente tem um mundo novo aqui de serviços financeiros que vai nascer e que caminha em paralelo aqui ao PIX. Na verdade, ele começa efetivamente agora no fim de novembro e vai até outubro do ano que vem, e lá na última rodada pega, inclusive, o mundo do câmbio. Tem a ver com a LGPD, eles conversam e se falam através do elemento do consentimento, mas vai mais fundo aqui, porque ele tem mais profundidade por se tratar aqui de uma lei específica de maior hierarquia dentro do mundo financeiro. E se espera que ele traga mais inclusão, mais acesso a crédito, menos custo, mais aumento do PIB, da economia, com um consumidor mais bem atendido aqui nas suas necessidades. Traz impactos positivos e negativos para os vários agentes aqui dessa cadeia. Isso vai ficar com vocês para vocês verem aqui em mais detalhe, mas a grande questão aqui é o estímulo à integração, às parcerias que serão fundamentais para você ter uma oferta mais efetiva nesse mercado. E, em última instância, a gente está falando só de serviços bancários abertos, né? Que seria o Open Banking. Pelo próprio desenho, que lá na ponta já envolve também investimentos, envolve previdência, envolve adquirência, já se fala em Open Finance, né? Ou seja, finanças abertas, dentro de um contexto maior de dados abertos, uma sociedade aberta, de uma abertura mais ampla, que vai exigir cada vez mais mente aberta, mentalidade aberta, capacidade de enxergar o novo e capacidade de lidar com esse novo contexto de mercado. Finalmente, a mensagem final, a PIX e Open Banking são marcos nessa história toda desse mundo de serviços financeiros, em meios de pagamento. Muita coisa ainda vai mudar, muita coisa já está mudando, né? E, como a gente já insistiu, se torna menos um negócio e mais um meio, né? Como a gente realmente o chama. Mesmo o próprio Banco Central já tem dito isso em certas falas: olha, pagamento é serviço básico, não é aí que você vai ganhar dinheiro, não é um lugar de rentabilização, é porta de entrada para atrair, para reter clientes, para outros produtos que precisam estar aí na sua agenda, que não tem nada a ver com pagamento instantâneo, né? O Open Banking amplia, né, o alcance disso e aprofunda essas transformações, e no centro disso tudo tem que estar o cliente, né? A história do cliente é rei se torna realidade aí, porque você passa a ter instrumentos aí centrados no cliente. Portanto, a natureza do jogo muda, e muda muito, deixa de ser um jogo de soma zero, só rouba montes, passa a ser um jogo que traz soma positiva, crescente, mas haverá perdedores e ganhadores nesse processo, e muitos ficam tentando, né, segurar, capitalizar, de um lado capitalizar, apoiar, mas outros questionar, tal. Mas o grande ganhador é o consumidor e a sociedade em geral. E os maiores desafios para vocês e os vários agentes do mercado é entender bem esse contexto. Então, parabéns pela iniciativa dessa semana, mais que essa semana, desse ciclo, né, em meios de pagamento, que ao longo dos próximos encontros, e esse aqui eu tenho a honra de ter sido o primeiro a ser convidado, muito obrigado, mas entender, identificar o seu papel, os seus impactos, preparar-se para isso, escolher o que é que você quer trocar, não vai ficar imune, evitar destruir valor aí, posicionar-se para gerar um valor relevante para o seu cliente
tendo em vista que o futuro não vai esperar. O futuro já chegou, já está aí, e chega todo dia. E o importante é saber criar e recriar, sendo um verdadeiro protagonista. Muito obrigado, pessoal. Não estou te ouvindo, Citro. Agora está? Agora sim, perfeitamente. É claro, né? Para ouvir tem que abrir o microfone. Obrigado. Desculpa se eu me alonguei, eu me empolguei. Não, estamos no tempo. Mas estou à disposição para a gente continuar a conversa. Tá. Tem umas perguntas aqui. Tem uma pergunta do Alcides Comini, que ele fala que, com o avanço, né, para a moeda digital do BC, a tendência para controle das movimentações se torna uma ferramenta para o COAF. Então, é aquela história, né? Será que eu vou estar favorecendo, né, o pessoal no ambiente regulatório, fiscalizador, com todas as informações? Qual é a sua opinião sobre isso, Bonardi? É inevitável, assim, quando você traz registro, né, quando você eletroniza ali, quando você traz transação eletrônica registrada, com tracking, né, rastreada, acompanhada, etc. De um lado, você traz uma série de benefícios imediatos, assim, os processos ficam mais facilmente controláveis por você, por sua contraparte, etc. Pode efetivá-los, liquidá-los de maneira mais simples, o custo cai, etc. Mas, do outro lado, você está se expondo mais. É inevitável, aumenta, sim, a sua exposição. Então, de novo, só vai ter medo disso quem tem a temer. Só vai, né, ficar preocupado com isso quem estiver fazendo alguma coisa que não devia estar fazendo. É parte do processo, né, do aprendizado da sociedade, que, ao longo do tempo, a gente vai fazendo essa troca, né, entre abrir mão de certo nível de controle ou de opacidade aí em relação ao poder público versus custo mais baixo, eficiência, rapidez, controle, etc. É engraçado, essas perguntas, vocês veem claramente, são muito mais comuns aqui no Brasil do que na Europa. Não é normal, né? Porque a gente tem uma economia informal, a gente tem uma economia não registrada, a gente tem um nível de sonegação, a gente tem um nível de criminalidade, vamos dar todo o nome e tal, ainda muito grande. É normal que ela vá diminuindo ao longo do tempo, mas não vai desaparecer da noite para o dia. Uhum. Eu tenho não é uma pergunta, uma colocação que foi feita aqui, acabou a pessoa acho que acabou não se identificando, mas ele fala assim: é natural que a maneira de envio e recebimento vai ser muito mais eficiente e indiscutível, mas seria interessante que os usuários saibam qual foi o custo de desenvolvimento do Pix e o seu custo de manutenção. O usuário vai... O usuário, pessoa física, nesse caso, vai ter custo zero. Então, para ele, vai ser algo que ele vai receber de muito boa vontade e tal. Para as empresas que receberem ou pagarem, etc., haverá um custo transacional, que é um custo que as empresas que oferecerem para ele esse serviço vão cobrar. Não é aquele custo que tem sido divulgado, 1 centavo para cada 10 transações, que esse é o custo que o Banco Central vai cobrar de quem usar a sua plataforma, a sua infraestrutura. Aquilo lá é um custo para pagar a base, né, só as despesas da infraestrutura que o Banco Central está oferecendo. Agora, uma coisa é certa, o custo de fazer um pagamento ou uma transferência com o Pix, de uma maneira geral, será muito menor do que as alternativas existentes hoje. Será menor do que com cartão de débito, com cartão de crédito, com uma TED, do que um DOC, do que um cheque, e, se fizer as contas direito, em última instância, até do que o dinheiro. O dinheiro tem custo, e custo relevante. Só que ele não é um custo explícito, né? Ele está implícito aí nos custos operacionais, no custo de proteção, segurança, roubo, contagem, gestão, etc. Mas, enfim, custo por custo, o Pix tende a ser
o menor custo de pagamento por transação que a gente terá no Brasil. Aí tem o Tiago aqui, acho que vamos para uma última pergunta, que nós já estamos avançando no horário, Bonerges. Ele fala, o Tiago Scatino. Ele fala o seguinte, será que o Pix, ao invés de ser uma pedra no sapato dos grandes bancos, como muitos pensaram inicialmente, não seria um problema para os neobanks, os fintechs, já que tirou o diferencial de muitos deles, bancarizados e ou transferência peer-to-peer, de baixo custo? Eu perdi um pedaço que falhou, depois que você falou de neobanks, eu perdi a sequência aí, que era importante. Ele fala que para o neobank e as fintechs já tirou esse diferencial de muitos dos bancos, que seria foco nos desbancarizados e na transferência P2P, de baixo custo. Ele quer falar se isso não seria um problema maior para os neobanks e para os fintechs, o Pix, do que para os bancos. Olha, eu acho que o Pix traz uma série de vantagens para o consumidor final, está claro, por ser gratuito, por ser ágil, rápido. Está uma série de vantagens para as empresas que vendem, para os varejistas, que vai ser mais barato do que outros meios de pagamento. E para quem provê isso aí, depende de como é que você se posiciona. Se você se posiciona como alguém que pega carona nessa inovação e usa isso como oportunidade de trazer clientes, ou servir melhor os clientes que você já tem, e rentabilizá-los no mundo do crédito, principalmente, crédito, investimentos, seguros, etc., você se beneficia, independente se você for um banco grande ou um banco ou um neobank, ou mesmo uma fintech. Agora, se você trabalhar na contramão disso, ficar tentando adiar, resistir, ou negar, ou achar que isso aí não vai acontecer, não vai dar certo, porque, apesar de tudo, porque o Banco Central, porque pode ter questão de segurança, etc. Se ficar se não atuar efetivamente, se não encarar isso como oportunidade, você vai ser atropelado, digamos, pelas circunstâncias, né? pelos fatos. Essa é a minha visão. Quer dizer, é menos só pelo fato de você ser grande, ou ser um neo, ali quando a gente resumiu, né, o bem, os impactos e tal, a gente está generalizando, mas aqui pensando no impacto final, impacto líquido, efetivo, lá entre forças positivas e negativas, etc., o impacto final depende de como você se posiciona diante da inovação. Bonerges, eu acho que já avançamos um pouquinho no horário. Eu vou pedir para a Amanda aí poder anotar e te passar as outras perguntas, mas eu queria agradecer muito. Acho que foi uma aula para todos. Você realmente é mais que um professor, você é um mestre, um doutor. Agradeço muito. Olha, foi uma aula de meios de pagamento para todos que participaram e eu gostei muito, muito, particularmente. Foi uma oportunidade incrível de estar ouvindo você falar. Muito obrigado, viu, Bonerges? Muito grato aí pela tua apresentação e por tudo aquilo que você pôde contribuir aí com todos que estão participando dessa webinar, tá? Muito obrigado. Tá? Eu que agradeço, Citro, Amanda e todos os amigos aqui da Abracan, a atenção, a simpatia, a parceria, a oportunidade da gente trocar ideias, da gente interagir. Fico à disposição, se eu puder apoiá-los de alguma maneira na sequência e, eventualmente, poder servi-los, se for o caso, de ter uma empresa de consultoria especializada nesse assunto, como vocês viram no início, e a gente está à disposição aí para conversar. Muito obrigado. Amanda, passo a palavra para você agora. Obrigada, Citro. Obrigada, Bonerges. Foi um espetáculo te ouvir. Muito obrigada. Quanto aprendizado você nos trouxe nessa tarde. Fico aqui nossos agradecimentos em nome da nossa diretoria e espero tê-lo conosco aqui na continuidade desse ciclo de palestras, meios de pagamentos, no qual amanhã receberemos Bruno Baldocini, o Dr. Bruno, do escritório da Pinheiro Neto, estará conosco trazendo ao webinar Meios de Pagamento, Ambiente Regulatório.
Eu deixei aqui, pessoal, no recurso do chat, o link específico para cada um de vocês obter o seu acesso do Zoom. Lembrando que essa semana aqui ela é gratuita, totalmente colaborativa, com a participação dos nossos ilustres professores e profissionais do mercado. Nós contamos com a presença de todos vocês. Então, amanhã, com o Bruno Baldocini, nesse mesmo horário, assim, das 5 até as 6h30, e seguiremos até quinta-feira, tendo também a presença de Carlos Garcia, da NanoPay, a Bianca Lopes, da Tail. Teremos também a participação no nosso último dia de webinar do Dr. Moisés Simão, que é ex-ministro da parte de planejamento e gestão e orçamentos. Então, será um ciclo grandioso, virtuoso, em conhecimento para todos vocês. Obrigada pela participação. E lembrando que o Bonerges gentilmente já cedeu a apresentação e nós postaremos a todos vocês por e-mail durante a semana. Amanhã, essa webinar, para quem... Se você, por acaso, perdeu um pedacinho do comecinho, nossa equipe vai subir no nosso canal YouTube, tá? É só pesquisar no YouTube, Abracan, e clicando lá já temos alguns vídeos que já foram autorizados e cedidos gentilmente por nossos palestrantes. Então é isso, pessoal. Bonerges, mais uma vez, muito obrigada. Citro, obrigado, Amanda. Muito obrigada, o nosso grande embaixador. Seguiremos amanhã e conto com a presença de todos vocês. Um grande abraço. Obrigado a todos. Boa noite. Até mais. Boa noite. Tchau. Boa noite. Até lá.